Senhoras e senhores, temos as notas de atualização no patch 7.2b do Wild Rift. Muita coisa foi nerfada. O jogo vai mudar provavelmente novamente, tá? Não vai ser uma mudança tão drástica quanto 7.2, mas muita coisa vai ser alterada, principalmente na mecânica do jogo, e em alguns campeões estavam quebrados. O patch teve nerfs diretos em alguns campeões importantes, como Ekarim e Dali, mas também teve nerfs indiretos em toda a mecânica do jogo, com a mudança, com o nerf nos bounty, nas recompensas do jogo. Então, muita coisa pode mudar no patch 7.2b, que deve sair quinta-feira à noite, provavelmente, tá? Você está vendo esse vídeo antes, mas deve estar saindo quinta-feira à noite. Ou já saiu e você está vendo no futuro. Mas o que você pode estar vendo no futuro é um Poco X8 Pro na sua mão, sim, para financiar as lives que voltaram todos os dias, 6 dias por semana, todos os dias não, né? 6 dias por semana pela manhã. Estamos fazendo uma rifa beneficente de um Poco X8 Pro que pode ser seu. Não é uma rifa com muitos números, são apenas 400 números. Na gravação desse vídeo já tem 150 vendidos. Apenas R$10 números, rifa barata, poucos números, muito diferente das que você vê por aí, tá? Também vai com uma cartinha meu. Em breve vamos ter um review e uma análise desse celular para vocês, tá? Para participar vai ter um link aí ou no fixado ou na descrição, beleza? E vamos para o patch 7.2b, finalmente. Bem-vindos ao patch 7.2b. Esse patch foca em ajustes de balanceamento para campeões, itens, runas e sistemas. Estamos corrigindo alguns campeões que estavam se destacando demais, melhorando escolhas de itens com desempenho abaixo do esperado e refinando as recentes mudanças na jogabilidade com a base na recepção dos jogadores. Lembrete, o conteúdo será liberado durante a atualização, nem todo o conteúdo vai vir de cara. Jayce tem se mostrado muito resistente na rota devido à sua alta armadura base. Isso é bem verdade, tem aparecido bastante no competitivo também, tornando as trocas no início do jogo mais seguras do que o pretendido. Estamos reduzindo sua armadura base para que ele se iguale a melhor aos outros campeões de longo alcance, fazendo com que ele pense com mais cuidado sobre o momento certo de trocar dano. Ao mesmo tempo que oferecemos aos oponentes oportunidades mais claras de revidar. Caramba! A armadura base foi de 46 para 37. Então, time, eu sei que nerfs numéricos em atributos base não parecem tanto, mas o Jayce perdeu 9 de armadura base. É uma couraça de pano, tá? Foi um senhor nerf. Velho, virou de lutador para ADC. Basicamente, isso é armadura base de ADC, time. Isso é armadura base de ADC. Foi um senhor nerf no Jayce. Quando ele tá na forma martelo, eu acho que ele ganha resistência, né? Mas mesmo assim, vai tá nerf. Nidalee. Mesmo após a última rodada de nerfs, Nidalee ainda está com desempenho acima da média. Bem verdade. Sua alta velocidade de movimento e armadura base permitem que ela domine a maioria das escaramon dos cercos na selva no início do jogo. Na verdade, dos duelos, né? No início do jogo, do X1. Enquanto sua mobilidade no final da partida torna difícil de ser eliminado. Estamos buscando equilibrar tanto sua durabilidade quanto sua mobilidade. A Riot não está errada nisso. Mas o problema da Nidalee é muito simples, Riot. Dano. De fato, se ela ficar um campeão papel e ela ter alto dano, ela fica equilibrada. Mas o antijogo na Nidalee tá o dano absurdo, o dano base absurdo da primeira habilidade, da lança. Ela tem bons scales de AP e ela tem um dano base muito alto. Então, o problema no Nidalee é simplesmente dano. Você pode equilibrar isso, tornando ela uma campeã muito frágil para causar esse dano? Pode. Mas o antijogo dela tá em ela acertar a primeira habilidade e conseguir procar Storm Surge, por exemplo. O problema da Nidalee é dano. Não quer dizer que esse tipo de nerf não seja eficiente, tá? Mas o problema dela é dano. A armadura base também perdeu 9 de armadura. Isso dói, time. Talvez eles tenham deixado ela realmente muito papel. E resistência mágica base foram menos 4. Espreitar, bônus da velocidade de movimento na vegetação foi de 15 para 10. Velocidade de movimento bônus quando o inimigo está marcado foi de 15 para 10. De fato, ela virou Glass Cannon agora. Mas ainda acho que tá antijogo. Ambessa, essa me adiantaram falando que mataram a boneca.
Ambessa, a habilidade suprema da Ambessa estava lhe dando muito poder de finalização contra todos os tipos de alvos, desde carregadores frágeis até tanques existentes. Como ela está disponível com relativa frequência, estamos reduzindo o dano da execução e também ajustando alguns outros pontos fracos menos óbvios do seu conjunto de habilidades. Execução pública, a redução de dano foi de 30 a 50 para 10 a 30. Dano básico com base na saúde perdida foi de 20 a 40 para 10 a 25. A redução de dano foi de 30 a 50 para 10 a 30. De fato, ela vai ficar muito frágil. O ultimate dela, quando ela usa o ultimate, ela ganha resistência. Eu tô enganado. É isso mesmo. Desculpa, eu sou cego, eu não vi. Durante esse período, ela recebe 30% de redução de dano e fica implacável. É na ultimate. E foi 30 no nível 1, 50 no nível máximo. Fica complicado, né? Porque assim, se ela levava aquele dano sendo reduzido 50% de dano, e agora só vai reduzir 30%, que você vai ver de Ambessa 10/10 nesse jogo, foi um nerf, foi nerfado. Aurora. A última rodada de mudanças em itens de runas afetou a Aurora mais do que esperávamos. Para ajudar a trazer seu poder de volta, ela vai ganhar buff. A um nível mais saudável, estamos aumentando o dano da sua primeira e terceira habilidades. Dano do primeiro lançamento, do hexágono duplo, sua primeira habilidade, foi de 35 a 125, mais 30% para 40 a 130, mais 33%. Dano da segunda conjuração foi de 35 a 125, mais 30 para 40 a 130 a 33. Estranheza, dano foi de 75 a 225 para... ok. Não tava fraca, Riot. Não era meta, isso é real. Meu Deus do céu, você não via a Aurora todo jogo. Eu tinha muito mais medo de um Azul do que de uma Aurora. De um Caçadinho do que de uma Aurora. Mas eu acho que era aquele campeão que só não tava quebrado. Mas a Riot quer ela quebrada. Não acho que ficou quebrado, mas... assim, tá forte plus agora, tá? Não acho que tava quebrada, não. Não que tava fraca, não. Pra receber buff, não. Também não acho que tava fraca. Sona. Após os buffs anteriores e as mudanças na linha de itens de Lágrimas da Deusa, Sona tem fornecido mais poder à sua equipe do que pretendido, mas a galera acha que ela é meme. Estamos satisfeitos com quão bom ela consegue acompanhar seus aliados, mas estamos reduzindo um pouco escudos de controle de grupo em seu kit para diminuir seu impacto geral. Sua cura foi de 45 a 90 para 35 a 80 base. Ok. Não foi um nerf tão pesado, mas foi um nerf considerável. E crescendo sua ultimate foi de tempo de recarga de 80 para 60 para 80 para 70. Bom nerf, cara. Mas assim, ainda é uma campeã de trio. De duo trio. Sona só é meme para solo kill. Por quê? A galera não sabe jogar com Sona. Não com Sona a campeã, mas jogar com Sona do seu lado. Sona é quase uma hiper suporte. Em vez de uma hiper carregadora, é uma hiper suporte. Ela exige fechar o segundo item. Ela exige fechar os 4 níveis da segunda habilidade. Sabe? Ela precisa chegar no final do jogo para virar uma fonte ambulante. Só que aí o cara pega a Sona e do lado o irmãozinho pega, sei lá, um Draven. Pega uma Kai'Sa. Kai'Sa é ruim em qualquer situação. Sabe? Ela pega... O cara pega um ADC early game que quer ir pra cima. Não é isso que a Sona quer. A Sona quer farmar, mesmo que passivamente, fechar o seu segundo itemzinho e virar uma fonte ambulante. Por isso que ela é ruim na solo, mas ela é muito boa do trio. Ou em filas ranqueadas mais altas, quando a galera entende isso. Echo, esse tava quebrado. Desde a última atualização, o Echo tem apresentado desempenho abaixo do esperado em toda... Essa daqui é a prova, time, que o Emerock é dono da Riot. Essa daqui é a prova que o Emerock é dono da Riot. Que eu não ganhei as skins, só pra disfarçar. Do nada, o Emerock decidiu virar top 1 Echo. Do nada. Assim, do nada. Aí, um patch depois, o boneco fica quebrado. 2 patches depois, o boneco fica mais quebrado ainda. Ressonância Z-Drive, proporção de poder de habilidade foi em 10% a mais. Convergência paralela, seu stun. Proporção da vida faltante foi de 2 para 0.015 para 3.0. Bullshit demais. Bullshit. Esse boneco, meu falo voador, em cima de um Zeppelin, fazendo festa com 15 demônios. E esse boneco precisava de buff. Não tem condições que esse boneco precisava de buff. Tinha campeões mais quebrados? Tinha, mas não tem condições que esse boneco merecia buff. Kayle. Com o novo sistema de recompensas, Kayle se tornou um pouco previsível demais ao atingir seus picos de poder no final do jogo.
Estamos reduzindo um pouco sua capacidade de sustentação em troca de dano no início do jogo para dar ao oponente mais oportunidade de puni-la antes que ela se fortaleça. Ao mesmo tempo, estamos suavizando seus custos de mana para que ela possa se concentrar mais em executar suas estratégias em vez de gerenciar sua mana. Explosão Radiante, acho que sua terceira habilidade. Não, sua primeira habilidade. Custo de mana foi de 80 a 95 para 70 a 100, ok? Dano foi de 70 a 220 para 60 a 180, ok. Isso realmente atrapalha ela a farmar no início, tá? Bênção Celestial, sua segunda habilidade, custo de mana foi reduzido de 85 a 100 para 75 a 90. Já a cura, ela foi reduzida. Ela foi de 95 a 185 mais 40 para 60 a 165 mais 30% de poder de habilidade. Belo nerf na Kayle, seria pouco se não tivesse um nerf mais impactante para ela mais tarde. Esse olho da Kayle me dá um cagaço, velho. Tipo, o boneco tem, sabe, os olhos não tem nada, enfim. Ekarim, esse tinha que ser nerfado para ontem. Ekarim tem limpado a selva com muita eficiência e acumulado vantagem de forma muito consistente. Verdade. Estamos adicionando algumas restrições para diminuir seu ímpeto inicial e dar aos oponentes mais oportunidade de contê-lo. Velocidade de movimento bônus ao acertar... Nossa, foi um bom nerf mesmo. Isso somado ao nerf do Gold geral... É porque assim, pode... Nossa, Raposa, só 12% de velocidade de movimento. Isso foi nerf? Foi, cara. Assim, fica mais fácil de acertar as habilidades nele. Ele ganha menos dano, porque ele ganha dano conforme a velocidade de movimento. Foi um bom nerf. Lee Sin voltou ao estilo de jogo lutador que queremos ver nele. Para melhor sustentar essa identidade, estamos dando a ele um pouco mais de resistência para que ele possa permanecer no meio do combate por mais tempo. Escudo foi de 8 a 260 para 100 a 280. O Minivamp aumentou de 16 para 40 para 20 a 50. Ele sim não estava fraco. A Riot nerfou os bonecos e eles não estavam fracos. É porque tinham opções melhores. Só que aí ela nerfa essas opções melhores e bufa o que não estava fraco. Não precisava, cara. Esse boneco era extremamente disputado no competitivo na China. Não precisa. Você já vai nerfar o que estava ganhando dele. Se você nerfasse o que estava ganhando dele, o que estava o que já estava bom, vai ficar bom. Não precisa melhorar o que já estava bom. Que loucura. Tipo, o buff no Lee Sin, o buff na Aurora e o buff no Echo não fazem sentido algum, velho. Nenhum sentido. Principalmente se você tá nerfando os problemas que eles têm. Porque qual era o problema desses campeões que eu tô falando? Aurora, Echo e Lee Sin tinham um problema sim. Porque o late game estava chegando muito cedo. Ou você podia esperar o late game, porque você tinha a runa de gold das frutas e você tinha o bounty que estava dando muito gold. Então, campeões late game, não importa o que você fazia no início do jogo, eles estavam voltando para a partida. Só que quando você nerfa isso, já existiam campeões que eram sólidos o suficiente e agora eles estão bufando e ficando quebrado. Sei lá, eu não gostei desse patch. Eu acho esse patch, ele tinha a mira do problema real, ele acertou no problema real, mas criou outro problema. Zillion tem dominado a Rota do Dragão por tempo demais, especialmente em partidas de alto nível e profissionais, isso é verdade. Estamos reduzindo um pouco seu poke na rota e diminuindo o impacto do seu ultimate em lutas em equipe para deixá-los mais equilibrados com outras escolhas para a Rota do Dragão. Dano base do relógio foi diminuído de 70 a 280 para 60 a 275, pelo nerf, porque são 2 relógios. A mudança de crono, tempo de recarga foi de 100 a 70 para 110 a 80. Belo nerf. Nerf justo no Zillion. Não matou o boneco, mas deixou ele mais justo. Estava quebrado esse bonequinho daqui. Os números não aumentem. Echo estava fraco, Laposa. 47. Vamos ver o que vai acontecer com o Echo agora nesse patch. Os números, eles refletem o final da partida. Por isso que eu não uso na minha tier list, que vai sair inclusive amanhã, provavelmente. Os números refletem o final da partida, não a partida em si. Tá? Então, anota o que eu tô falando. O problema do patch não eram os números desses campeões. O problema desses campeões é porque tinha muito campeão late game que estava crescendo em cima deles. Mesmo eles tendo um early game forte. Os números são só uma parte do todo. Você não pega o número lá e fala, isso tá fraco, ponto, isso tá forte, ponto. Aquilo reflete muita coisa, mas não tudo. Tá? Anote o que eu tô falando. Echo vai estar quebrado. Vocês não querem acreditar em mim? Tudo bem. Mudanças na jogabilidade. Nerfs nos itens. A manopla de gelo tem apresentado um desempenho abaixo do esperado, mesmo nos campeões para os quais foi projetado.
Para torná-lo uma primeira compra importante e mais atraente na rota, estamos aumentando a eficiência dos seus atributos e melhorando o seu valor que ele oferece no início do jogo. Estatísticas básicas, o custo foi buffado em 100 de gold abaixo e a saúde máxima foi ampliada. Era um buff interessante, É que não tem muito campeão forte com ela, forte que usa ela, né? Você tem Malphite que usa muito bem ela, o Caçante vai ganhar recurso com isso daqui que tá interessante. Foi um buff ok, para bom. Eco de Lúden. Estamos satisfeitos com o estado geral dos itens de mago de alto nível, mas Eco de Lúden ficou para trás em relação aos demais. Outro buff na Aurora de forma indireta. Apesar da sua sólida eficiência de atributos, seu desempenho geral está abaixo do esperado. Estamos fortalecendo sua passiva para reforçar melhor a identidade do item com mago de dano explosivo. O Eco deu 110, a passiva foi de 110 a 10 para 140. Caramba! Um belo buff. Para 140 a 15, ganhou mais 5 de escalonamento. E ainda teve tempo de recarga em 10% buffado. Belo buff no Eco de Lúden. Lançador magnético, deve ser detonador magnético, né? Porque aqui está traduzido. Atiradores com foco em acertos críticos estão tendo dificuldade para acompanhar o ritmo. Estamos aumentando o dano de ataque deles para melhorar o escalonamento, evitando aumento de velocidade de ataque ou no poder de acerto, que poderiam beneficiar outras builds de forma desproporcional. O lançador magnético foi de 25 a 30. Bom buff, tá? Não foi um buff fraco, não. Eu achava que detonador magnético dá só 25 de dano, era loucura. Mas força de vendaval ainda é melhor. E foi a mesma coisa pro Lorde Dominique, né? Foi de 25 a 30. E as lâminas rápidas na Vori teve seu preço reduzido para 80 a 100. Pouco impactantes isso daqui. Não impacta tanto. O que mais vai impactar pro jogo de forma geral tá aqui abaixo. Runas Botânico. A runa botânica foi criada para recompensar os jogadores por aproveitarem o máximo de plantas ao redor do Rift. Com o tempo, porém, ela se tornou uma runa de escalonamento universal devido à quantidade de ouro que fornece. Estamos reduzindo a geração de ouro para que a runa retorne ao seu papel original e dê maior ênfase à jogabilidade focada em plantas e mataram a runa. Ouro obtido de distribuição de plantas foi de 30 para 10. Enquanto os seus main caçadinhos e Rise estavam abusando disso, os junglers estavam abusando disso, matou a runa. Então, só isso daqui mata a Ekarim, que estava usando essa runa. Só isso daqui mata não, mas deixa bem fraco a Lilia, que estava usando muito bem essa runa. A Kayle, que estava abusando dessa runa. Os campeões late game que vocês viam agora, que estavam simplesmente impossíveis de se jogar contra, esse nerf aqui é mais impactante que o resto do jogo. Tem outro muito impactante aqui embaixo. Esse nerf aqui já era o suficiente para reequilibrar o jogo de alguma forma. Esse é o próximo, 7.2b. Esse patch aqui já resolvia o problema dos campeões early game que estavam fortes e não conseguiam ganhar o jogo porque o late game era quebrado. Isso daqui matou a runa. E tinha que matar mesmo, porque isso era antijogo. Isso daqui somado com isso aqui embaixo. Ajuste no sistema de recompensa para campeões. Desde o lançamento do sistema de recompensa para campeões, observamos uma queda significativa em vitórias unilaterais, enquanto o número de viradas aumentou apenas ligeiramente. Ligeiramente? No geral, esse é um resultado positivo, mas a geração de recompensa por farm e eliminações estava um pouco agressiva demais, fazendo com que equipes na vantagem se sentissem punidas com excesso por jogarem bem. Estamos reduzindo o acúmulo de recompensas para que equipes na liderança possam aproveitar sua vantagem com mais confiança. Recompensa positiva ou neutra. Ouro de tropas, monstros e itens de suporte, copiar e fontes similares necessários para cada recompensa, 20 para 25. Todos os status. Ouro necessário de eliminações e assistência de campeões para ganhar recompensa, de 3 para 3,5. O que esses números significam, Laposo? Basicamente, para você obter o mesmo bounty, a mesma recompensa que você tinha antes, atrasou em 25%. A diferença de gold necessária para que os bounties procassem atrasou em 25%. Isso daqui esses dois nerfs daqui foram os mais impactantes para. Você não precisava de tanta mudança em campeões quando você muda a mecânica como um todo. Eu entendo, tá? Assim, eu tenho que falar como duas pessoas aqui. O jogador tryhard e o cara que tem experiência um pouquinho com a Riot. O jogador tryhard acha que isso daqui, que essa mudança aqui seria suficiente para rebalancear o jogo. Tá? O jogador tryhard sabe que essa mudança aqui seria suficiente para rebalancear o jogo. O cara que entende o que é Riot, entende e não é besta, né? Sabe como é que funciona
entende como é que funciona, que a Riot tem que fazer mudanças impactantes para o jogo continuar interessante, como criador de conteúdo, para mim isso é excelente, porque o jogo está cada vez mais interessante, tá? Entende que a Riot precisa fazer isso daqui e fazer isso daqui e fazer. Porque assim, a mudança ela tem que ser drástica, sempre, para deixar o jogo interessante. Não é nem o que, tipo, a Aurora tem skin, não é nem isso, tá? Não é nem isso. A Aurora é um campeão popular, é com um campeão popular. Não, não é nem isso. É que a mudança do jogo tem que ser sempre mexer muito com o jogo para o jogo ficar interessante, ficar diferente todo patch. Beleza, eu entendo isso. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Isso daqui faz com que o jogo nunca fique realmente balanceado. Isso só torna o jogo diferente todo patch. Que é bom. Mas o meu lado tryhard, meu lado que gosta da matemática do jogo, sabe que isso daqui não faz bem para a saúde das filas. Em nenhuma mudança ainda no sistema de ranqueada. Eu acho que o sistema de ranqueado só vai ter mudança lá para o final da season. Eles vão ter essa season, vão ver como é que estão, vão ver como é que a season foi e depois vai mudar o sistema de ranqueado. Tá? Teve uma mudança aqui de lendária e tal. Em resumo, um patch que é bom para uma coisa e ruim para outra. Um patch que é excelente para o jogo continuar dinâmico, resolve problemas que realmente aconteciam. O jogo deve estar menos frustrante. Tá? O jogo vai ficar menos frustrante. Isso é muito bom. O patch foi muito bom em relação a isso. Porém, com buffs desnecessários. Mas, em suma, por causa dessa mudança no nerf dos golds, foi um bom patch. Só que, assim, foi o patch Riot, né? Eu quero fazer o jogo interessante, além de ser um jogo balanceado. Então, foi um bom patch. De forma geral. Tá? Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Tamo junto.